Fala galera do 7º ano, Pequeno Príncipe Avante. Olha aí, nós vamos estar falando do nosso segundo livro, ok? Os ambientes da Terra. Nessa parte dos ambientes da Terra, a abertura aí mostrando, por exemplo, alguns macacos, certo? Alguns Godzillas. E a gente vai partir direto para o nosso assunto, que o nosso assunto é biomas. O que são biomas? Biomas é a reunião de fatores bióticos e abióticos, como nós vimos anteriormente, tá? Que está dentro da biosfera. Mas uma coisa bem interessante, a parte dos biomas reúne ali várias biodiversidades. Como mostra aqui na nossa tela, nós temos primeiro indivíduo, depois população, comunidade, ecossistema, biosfera. Dentro da biosfera nós temos o bioma. Claro que cada bioma com a sua devida característica, a sua devida temperatura, seu devido clima, devida região. E os principais biomas mundiais, nós temos aqui floresta pluvial tropical, savana, deserto subtropical, campo, bosque, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e tundra. Uma coisa interessante no mapa, mostrando aqui os principais biomas do planeta Terra. E vamos começar primeiro com o bioma floresta pluvial tropical. Como o próprio nome já diz aqui, pluvial, muita chuva, certo? Quem faz parte deste bioma? Floresta amazônica, tá? Floresta amazônica, eles colocam aqui também para a gente a floresta da região central da África. Por exemplo, a floresta do Congo é uma floresta tropical, e América Central, onde tem um clima quente e úmido. E apresenta, como mostra aqui nas imagens, apresenta uma grande biodiversidade de animais e plantas também nessa região, certo? Mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre a floresta amazônica. O próximo bioma mundial é a savana. A savana são a savana africana e o cerrado brasileiro. O Brasil também tem savana, tá? Temperaturas nestes ambientes são quentes durante todo o ano, apresenta duas estações bem definidas. Que são essas? Chuvosa e a outra seca. Aqui apresenta na parte da África a savana africana, na imagem mostrando aí como a épocas do ano o verão é muito severo e a questão dos animais, eles têm que buscar uma migração em outro local, tem que buscar alimentação, então eles acabam migrando para outros locais, tá? Saindo da parte da savana, a gente vai ter uma parte fazendo ciência. Você pode estar fazendo, aproveitar esse momento agora peculiar e estar fazendo ciência aí na tua casa, dá tranquilo para fazer. Quem tem árvore, é claro, quem tem planta, dá para estar fazendo isso. Deserto subtropical. Nessa região do deserto subtropical, as chuvas e as temperaturas são muito altas, tá? A temperatura ela chega a 50 graus durante o dia e à noite 0 graus Celsius, tá? Então ela vai de um extremo a outro em relação à temperatura. Nós temos aqui exemplo desses desertos subtropicais, por exemplo, deserto do Saara, que fica na África, Atacama, no caso, no Chile, e grande deserto australiano. Lembrando também que existe deserto gelado também, certo? Aí mostra aqui pra gente as espécies no lagarto do deserto do Cazaquistão, que são típicos dessa região. Esses animais, no caso, eles têm ali a pele, as árvores têm a casca mais resistente, tem a questão das folhas transformadas em espinhos, porque são típicos dessa região, tá? Até mesmo para conseguir sobreviver a esse clima tão pesado. Campos e bosques. Os campos e bosques apresentam temperaturas baixas no inverno e temperatura alta no verão. Também eles podem ser chamados, como por exemplo, na América do Norte são chamados de pradaria, na América do Sul, pampa,
e estepe, no caso, na Ásia. Aí mostra, aí ao lado, bisão, que é um animal típico de campos da América do Norte. Então, mostrando, por exemplo, a característica deste bioma. Tem uma fauna naturalmente desses campos, no caso tem aí a questão de herbívoros nativos de lá, certo? Como mostra aí o bisão na imagem ao lado. Floresta sazonal temperada. A floresta sazonal temperada ocorre predominantemente no hemisfério norte. Apresenta verão quente e úmido e com dias curtos, com pouca luminosidade. E ocorre a ocorrência também de neve. Dependendo do local, por exemplo, né, tem parte do Canadá que a parte do dia termina mais cedo. A noite começa, por exemplo, 4 horas da tarde. Tá? Então, até mesmo em alguns estados dos Estados Unidos tem este tipo de característica na parte da floresta sazonal temperada. Floresta pluvial temperada. É um bioma encontrado em regiões da América do Norte. Esse bioma ocorre geralmente próximo ao oceano, que interfere na temperatura. Aí fica, no caso, a temperatura mais amena no inverno, enquanto no verão o índice alto de chuvas nesse local. Também, esse bioma, ele tem árvores que chegam a atingir até mesmo 100 metros de altura. Por exemplo, uma característica bem interessante é a floresta de sequoias no Parque Nacional de Sequoias nos Estados Unidos. Então lá elas não perdem a questão da folhagem durante o inverno, que é uma característica típica daquela região. A fauna, no caso desse bioma, ele apresenta, no caso, cervos, cobras, ursos, coiotes, entre outros animais. Aí foi a floresta pluvial temperada. Taiga. Taiga é um bioma frio. Tá? Ele está localizado na região do Alasca, Canadá, da Europa, da Ásia, e o clima frio, verãos, no caso, curtos e inverno longo. Ou seja, a maioria do ano, para eles lá, é fria. Tá? E, no caso, não existe uma vegetação adequada, ou se existe, ela é bem rara, bem curta, justamente ali para poder alguns animais conseguirem sobreviver no caso dessa mini floresta. Aí, no caso, nós temos um exemplo aqui, conhecida como floresta de coníferas, que se encontra nesse bioma. Aí nós temos também alguns animais, principalmente alguns mamíferos, coelhos, que conforme a época do ano eles conseguem sobreviver ali neste bioma. Qual é a característica desses animais para esse bioma? Eles têm uma pele grossa, eles têm uma camada ali de tecido adiposo que faz com que eles tenham uma certa resistência a esse frio dessa época do ano. Tundra. Tundra também é um bioma de local frio, tá? Localiza-se próximo ao Polo Ártico e apresenta clima polar, que durante quase todo o ano a neve cobre o solo. Geralmente deixa congelado com poucos nutrientes. E com isso também não tem uma grande biodiversidade, certo? Tem poucos animais naquela área. Por quê? Não tem nutrientes para ele. A neve encobre tudo e acaba destruindo toda a vegetação, certo? Aí nós temos aqui um boi, que é típico de lá, da tundra, e as regiões, no caso a fauna, composta de aves que no inverno migram para regiões mais quentes e de mamíferos adaptados ao frio. No caso, como eu falei anteriormente, na taiga, a tundra, esses animais eles têm pele grossas, muitos pelos e muita gordura corporal, para poder eles conseguirem sobreviver ao frio, certo? A gente vai ficando por aqui nessa parte dos biomas mundiais, certo? Eu peço que vocês realizem, quem já conseguiu pegar o livro, a atividade da página 16, certo? Se não conseguiu, entre em contato comigo que eu vou justamente estar mandando essa atividade para vocês, ok? Muito obrigado.